Boa noite a todos, se é que posso chamar de boa noite. Quem está falando aqui é o Marcelo Mendes e eu quero, antes de mais nada, mostrar toda a minha tristeza pela eleição do bandido do Lula à presidência da República. Uma coisa que eu não consigo acreditar, entender e compreender uma coisa dessa. Tanto que se falou ao longo dos 4 anos que a esquerda não presta, que o comunismo não presta. E mesmo assim, o bandido do Lula, que não poderia disputar as eleições por tudo que ele fez, entendeu? Que foi julgado em 3 instâncias, foi preso. Ele nem podia disputar a eleição e ele conseguiu ser eleito presidente da República. Se eu contar isso pro meu filho quando tiver grande, ele vai chegar para mim e falar assim: pai, como assim? Ele roubou todo mundo e se tornou presidente? Por que alguém votaria no ladrão? Isso aí é uma coisa que não dá para entender. Essa culpa não levaria pro meu filho. Porque minha mãe e meu pai, falecido, sempre me educou a não valorizar bandido, a não valorizar ladrão. Entendeu? Então eu votei no presidente Bolsonaro. Mas não só eu. 49,23% dos eleitores votaram nele. E é a eles que eu quero dizer: não desista do Brasil. A eleição ainda não acabou. Tem ainda a auditoria das Forças Armadas. E tem também, e se tiver, que eu duvido muito, o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Você vai reconhecer a vitória do bandido Lula, coisa que eu tenho certeza que não vai fazer. E está certo. É só ver as campanhas. Milhões e milhões de pessoas a favor do presidente Bolsonaro. As campanhas a favor do bandido Lula, você não vê ninguém. Uma vergonha. Pagando-se pão com mortadela e dando desconto. Então não tem como o bandido Lula ter sido eleito. Por mais que a diferença foi muito pequena. Mas muita gente vai falar: mas foi democrático, foi eleito dentro das urnas eletrônicas, não teve problema nenhum. Meu amigo, teve, e muitos problemas. Primeiro, não chegou o material de campanha do Bolsonaro no Nordeste. Não chegou. As inserções, que são muito importantes no pleito, principalmente nas rádios, no Nordeste, não chegaram. Nos interiores da vida, como diz lá no Nordeste, principalmente no interior da Bahia, não chegou nenhum material do presidente Bolsonaro. Chegou só do bandido Lula. Logicamente, muita gente votou no bandido Lula por conta disso. Ainda por cima, a Jovem Pan sofreu censura. Uma censura que não acontecia há mais de 40 anos. Censuraram a Jovem Pan. Muitos jornalistas que têm pautas comprobatórias que favorecem o presidente Bolsonaro tiveram que ser afastados. Entre eles Augusto Nunes e Caio Coppola. Mas a Jovem Pan não afastou, por exemplo, a Amanda Klein e o Guga Noblar, que são jornalistas com pautas de esquerda. Estranho, não? Ainda por cima, as perseguições a canais de direita, como o Brasil Paralelo, entendeu? E o mundo polarizado. Enfim, fake news à vontade quando fosse para prejudicar o presidente Bolsonaro.
O André Janones fez isso. Criou um monte de mentira, mas pode. Enquanto isso, você não podia falar a verdade do bandido Lula. Você não podia chamar o Lula de ex-presidiário, mas você estava à vontade de chamar o presidente Bolsonaro de genocida. A arquitetura toda da derrota do presidente Bolsonaro também estava. A Rede Globo. Os cantores falidos, que não faz sucesso em lugar nenhum. E atores que ninguém mais dá trela. Que está sentindo falta do nosso dinheiro. Enfim, pessoal. O presidente Bolsonaro foi prejudicado em todas as esferas, em todo o tempo. Toda decisão a favor do povo, se o governador fosse de esquerda, não aceitava. A Bahia que o diga. O governador Rui Costa não aceitou a redução do ICMS. E o presidente Bolsonaro tinha dito para reduzir, para baixar o valor, principalmente do botijão de gás. A redução do ICMS federal, todos os senadores do PT votaram contra, para prejudicar o presidente Bolsonaro, e que acabava prejudicando o povo. E 50,75% dos eleitores que insistiram no comunismo e no bandido Lula não entenderam e votaram nele. Por que não ficaram em casa, como esses mesmos artistas pediram para fazer? Eu costumo dizer que quem votou no bandido Lula não ama o Brasil. Que, na verdade, muita gente não ama o Brasil. Os seus 5.300.000 eleitores que votaram branco ou nulo. Isentões. Na verdade, covardes. Porque vai querer falar tanto mal do presidente Bolsonaro, como mal do bandido Lula. Não votou em ninguém. E vai ter peito ainda para falar. Eu não votei. Eu posso descer a lenha no bandido Lula. Querem descer bandido mesmo, que foi provado em 3 instâncias. Eu votei no melhor presidente dos últimos tempos. Injustiçado. Entendeu? O presidente Bolsonaro está chateado. Fez de tudo e mais um pouco pelo bem do povo brasileiro. A maioria foi mal agradecido com o presidente. Mas ainda acredito que teve golpe nessas eleições. Porque a maioria do Senado está com o presidente Bolsonaro. A maioria da Câmara dos Deputados Federais está com o presidente Bolsonaro. A maioria dos governadores foram eleitos com a chancela do presidente Bolsonaro, entre São Paulo, que, por sinal, pode ter certeza, Tarcísio Gomes de Freitas será o melhor governador que o estado de São Paulo já teve. Mas, se o bandido Lula voltar à cena do crime, nós paulistas vamos ter que tomar cuidado, porque ele vai fazer de tudo para atrapalhar o governo do Tarcísio. Mas nós não vamos deixar, não. Não vamos mesmo. Porque é guerra. É guerra. E eu estou disposto a estar nela. Ainda por cima, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, ele diz que a eleição não se ganha, a eleição se toma. Realmente foi tomada, mas a eleição ainda não acabou. Parabéns a todos que contribuíram para o bandido Lula voltar à cena do crime. Entre eles a Rede Globo de televisão e o STF, que militaram o tempo todo contra o presidente Bolsonaro. Vocês são os verdadeiros antipatriotas. Vergonha para a nação. Mas já começou as manifestações para o Lula
bandidinho não voltar para a cena do crime. Entendeu? Entre eles, já começou a greve dos caminhoneiros. Na hora que definiu o bandido Lula como eleito, 1h30 depois já começaram a fechar a BR-101 lá em Santa Catarina. Fechou Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Já começou. E o líder da greve já disse que a intervenção do Exército em 3 dias. Não vão aceitar o Lula como presidente. E dessa vez não haverá político que vai fazer existir na greve. Porque o que está em jogo é o comunismo. Nós vamos perder todos os tipos de liberdades que nós temos. O de imprensa e de expressão. Afinal, o bandido Lula vai poder indicar mais 3 ministros do STF. O STF do lado dele, para que ele vai precisar da imprensa? Aí principalmente a Rede Globo vai sentir o drama de ter apoiado o bandido. Porque ele financiou a mídia, esses artistas, até ter o STF na mão deles. Agora, não vai precisar mais deles. Enfim, pessoal, nós temos que entrar nessa guerra. Em nome dos nossos filhos, dos nossos netos. Em nome dessa sem vergonha que quer implantar no Brasil. Ideologia de gênero, o fim das religiões, o fim da liberdade, destruição das famílias. Como que pode? Os jovens de hoje são completos retardados. Muitos votaram porque a Anitta pediu. E caso o Lula ganhasse, tatuaria o rosto dele na bunda. Como pode uma coisa dessa? O Regis Tadeu, crítico musical, disse uma coisa que é verdade. O jovem de hoje é um completo retardado. O emborrecimento coletivo é muito grande, por ausência de cultura. E hoje, para esses jovens, cultura é fumar narguilé, tomar bebida docinha, empinar moto e fazer barulho de moto e ficar ouvindo porcaria de pancadão, que eu não chamo de funk, verdadeiro funk não é isso, até 6 horas da manhã. Isso sim é uma vergonha. Vocês vão ver daqui 20 anos, quando esses jovens completos retardados estiverem com seus 40 anos, sem formação moral, nem educacional. E é fato, a grande, esmagadora maioria dos meninos, os jovens que vão para baile funk, vão para a criminalidade. Porque não vão aceitar ver pessoas que estudaram, conquistaram as coisas, terem dinheiro por mérito, e eles não. As moças, a esmagadora maioria das moças que vão para baile funk, irão para a prostituição, se já não estão indo. É só vocês irem no baile funk que vocês vão ver o que eu estou falando. Porque eu trabalho como motorista de aplicativo e eu rodo no meio de bailes funks. E eu converso com quem eu levo e converso com quem eu tiro. Então não adianta dizer que eu não tenho conhecimento. Mas enfim, a greve dos caminhoneiros já começaram. Eu deixo o meu total apoio a todos os caminhoneiros que estão fazendo a greve. E podem contar comigo que eu estou nessa guerra. E a grande maioria dos brasileiros, pessoas de bem, estarão com vocês, caminhoneiros. Nós temos que parar o Brasil. Não vamos deixar o bandido Lula ser presidente. Ele não foi eleito democraticamente. Porque não deixaram nem o presidente Bolsonaro fazer a campanha necessária. É uma vergonha
dizer isso, mas democracia no Brasil nunca existiu. Democracia é só quando defende o lado que não presta. E o lado que não presta é o comunismo. Enfim, esse foi meu desabafo. Foi meu pedido para os brasileiros de bem não desistirem do nosso país. Ame o nosso país. Vamos se unir aos caminhoneiros que estão fazendo greve. Vão tomar multas, mas em prol ao Brasil. Presidente Bolsonaro, ouça esses caminhoneiros, pedir intervenção do Exército em 3 dias, autorize a intervenção do Exército, que o militarismo tome conta do nosso Brasil, porque pessoas de bem sabem que não existiu ditadura militar, existiu governo militar. Quem viveu naquela época, estudava, trabalhava, nunca sofreu nada, só sofreu baderneiros, bandidos. E nós estamos precisando hoje do militarismo. Militares, ouça os caminhoneiros e intervenha em nome do povo brasileiro de bem. Porque muitos que votaram no bandido Lula são pessoas de bem, sim, mas foram enganados pela mídia e pelos esses influenciadores que não valem nada, como Felipe Neto e a Anitta. Pense nisso. Intervenha. Entre. Comande o Brasil. Porque nós vamos precisar. O Brasil está indo para o caminho das ruínas. O fogo de São Paulo vai sair do papel, enfim. Tudo de bom que o presidente Bolsonaro construiu e ia continuar construindo vai ser interrompido. Porque o bandido Lula tem plano de poder, em plano de vingança. Por favor, intervenha a favor do Brasil. Exército no governo, exército nas ruas. E, caminhoneiros, estou contigo. Essa é a hora, esse é o momento. Nós não podemos dormir e ver um bandido, dia 1º de janeiro, colocar a faixa. E ver outros bandidos comemorarem dentro dos presídios. Não queremos o fim de nenhuma religião. Não queremos o fim das nossas liberdades. Só queremos paz e prosperidade, como diz a bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Não vamos deixar a nossa bandeira ser manchada pelo vermelho do comunismo. Um forte abraço a todos vocês. Se inscreva no canal Marcelo Mendes, sem ter medo de falar. Curtem o vídeo, comentem à vontade, escrevam o que vocês desejarem, porque esse vídeo é para vocês. Não tem censura. E compartilhe para todos os brasileiros de bem. Esse momento é de guerra. E é uma guerra em nome da paz e da prosperidade e do conservadorismo, que é o que todos nós desejamos para nossas vidas e para o nosso Brasil. Fique com Deus e não perca a esperança no Brasil. A eleição ainda não acabou.